Boa noite a todos que nos acompanham pela página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para falarmos do Espiritismo. Eu quero cumprimentar o André, a Beth, a Cidinha. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, meus amigos. E dizer que hoje, quinta-feira, seria o dia do Carlos, nosso irmão. Porém, ele não pôde estar conosco hoje na live, né? Teve um impedimento, então eu estou substituindo o nosso amigo Carlos. E amanhã, João Firmino e eu estaremos com vocês também, sempre às 18 horas, por este canal aqui, por este canal, isso mesmo. Meus amigos, gostaria de passar algumas informações do funcionamento da nossa casa para em seguida iniciarmos a nossa atividade de hoje. Então, lembrar que a campanha de Fraternidade Alta de Souza, desenvolvida em nossa casa, ela acontece normalmente no segundo sábado de cada mês, mas no sábado passado nós tivemos uma sessão de psicografia em nossa casa com o médium Henrique Botaro, e aí não foi possível arrecadar alimentos, produtos de higiene e de limpeza. Então a nossa campanha ela será realizada neste sábado agora, dia 17. Contamos com vocês, quem puder colaborar conosco, doando alimentos, produtos de higiene e limpeza, para que assim possamos montar as cestas básicas. Emília, seja bem-vinda, boa noite. Então, vamos às atividades na nossa casa, as atividades virtuais que nós temos através das tecnologias de comunicação são essas. Primeiro, as nossas lives de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, na hora da Ave Maria. Nós temos também um curso básico de Espiritismo toda terça, às 19 horas, pela plataforma Google Meet. Quem quiser participar deste curso, acompanhar as aulas, é possível a qualquer momento, mas para isso é necessário entrar em contato pelo WhatsApp da nossa casa, que é o 96300 4552. Vou repetir, 96300 4552. E temos também o nosso Evangelho online, realizado sempre no último domingo de cada mês, às 16 horas. Então, quem quiser participar, basta manifestar a sua vontade, o seu interesse, através do WhatsApp, que aí no último domingo, um pouquinho antes das 16 horas, receberá um link e poderá participar conosco. Então, essas são as atividades virtuais. Vamos às atividades presenciais. Domingo às 9 da manhã, palestra, seguida de passe e água fluidificada. Na terça-feira, estudo do Livro dos Espíritos, das 19 às 20. Quem está coordenando este estudo é o nosso amigo Pedro Mertes. Isso na terça. Na quarta-feira, das 20 às 20h30, nós temos uma atividade que é uma palestra, também seguida de passe e água fluidificada. Na quinta-feira, temos duas atividades. Uma à tarde, das 15 às 16, onde temos estudo de obras doutrinárias. Depois, à noite, nós temos o tratamento de apometria. Apometria é uma técnica de cura. A apometria em nossa casa, como não poderia deixar de ser, é totalmente gratuita, mas para passar por esse tratamento, necessário se faz agendar pelo número do nosso WhatsApp. Deixa eu cumprimentar aqui a Brandina, seja bem-vinda. Então, falávamos das atividades presenciais. Na sexta-feira, nós temos estudo do Evangelho. É uma palestra que vai das 19 às 19h30, com o tema exclusivamente do Evangelho segundo o Espiritismo.
Aos sábados, embora tenhamos atividade, esta não é aberta ao público, porque é dedicada ao curso, algum curso. No momento está sendo oferecido o curso Aprendizes do Evangelho. As matrículas estão abertas. Quer saber mais? Entre em contato pelo nosso WhatsApp ou pode comparecer pessoalmente no sábado, às 16 horas, quem tiver interesse em participar deste curso. Creio que ainda dá tempo de entrar. Depois de um tempo, o que é que vai acontecer? Como o curso já vai ter um andamento maior, não será possível mais matricular-se. Meus amigos, então esses são os recados. Vamos então unir os nossos corações, unir os nossos melhores pensamentos, a fim de que possamos fazer a prece que abre a nossa atividade de hoje. E assim, fechando os nossos olhos, serenando a mente, o coração, façamos a prece que Jesus, Divino Pastor, médico de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então hoje, como é uma live extra, não é? Não estava prevista, seria o nosso amigo Carlos. Então eu escolhi para a nossa atividade de hoje uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então escolhi a última mensagem do capítulo 27, lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma estrutura didática trazida a todos nós pelo grande codificador Allan Kardec. Qual é essa estrutura? O livro, ele é formado por 28 capítulos. Desses 28, somente o último traz uma coletânea, um conjunto de preces espíritas. Então, os demais são 27 capítulos que sempre são abordados com a mesma técnica, com a mesma didática. E qual é ela? Kardec sempre inicia os capítulos com uma abordagem da Bíblia, do Novo Testamento. E depois ele vai discorrer sobre o tema do Novo Testamento abordado e, por fim, normalmente não é em todos os capítulos, mas em quase todos, nós temos as instruções dos Espíritos que vêm coroar os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Lembrando sempre que esta obra ela é de um valor inestimável para todo cristão, pois nos traz a parte moral dos ensinamentos de Jesus. Então, eu escolhi a última mensagem que fecha o capítulo 27 e é de uma beleza, de um sentido muito profundo, porque Kardec fecha o último capítulo de estudo, porque depois nós temos, repito, a coletânea de preces, ele fecha com o seguinte capítulo: Pedi e obtereis. E o item que nós leremos é o de 23, cujo título é Ventura da Prece. Ventura quer dizer felicidade, alegria. E quem nos traz, é uma instrução dos Espíritos, quem nos traz essa mensagem é Santo Agostinho, em Paris, capital da França, em 1861, há 161 anos, portanto. Vamos à leitura da mensagem de hoje,
ela não é longa, não é extensa, então vamos desenvolver este item em sua íntegra e depois vamos conversar um pouco a respeito da mensagem que Santo Agostinho nos traz à mente e ao coração. Vinde, todos vós que desejais crer. Acorrem os Espíritos Celestes e vêm anunciar-vos grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos distribuir os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis como a fé beneficia o coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece, porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Filha predileta da fé, leva-nos ao caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, encontrai-vos com Deus, e para vós o mistério se desfaz, porque ele se revela. Apóstolos do pensamento, a verdadeira vida se abre para vós. Vossa alma se liberta da matéria e se lança pelos mundos infinitos e etéreos que a pobre humanidade desconhece. Marchai, marchai pelos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não são mais os ruídos confusos e as vozes gritantes da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes doces e meigas dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam nas ramagens dos vossos arvoredos. Com que alegria então marchais! Vossa linguagem terrena não poderá exprimir jamais essa ventura que vos impregna por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que bebemos através da prece. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. São divinas todas as aspirações quando livres dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai, carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentireis as doces emoções que lhe passavam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. Este texto é belíssimo e com razão Kardec o coloca para fechar os ensinamentos trazidos no Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Então, numa das questões do Livro dos Espíritos, Kardec indaga sobre a prece, da natureza da prece, e então os Espíritos respondem a ele que a prece tem por objetivo 3: pedir, agradecer e louvar a Deus. A prece é um recurso gratuito que está ao alcance de todos nós. Muitos oram, mas conforme o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz também, tão poucos sabem orar. Por que fazer uma prece? Porque chegou o momento, ou porque eu vou dormir, ou porque eu vou levantar. E para isso, o coração não participar, o sentimento, a verdade que está dentro de nós, a honestidade dos nossos pensamentos
Se a prece não está acompanhada de todos esses bons sentimentos, certamente não sentiremos esta felicidade, esta aventura que somente a prece, ditada pelo coração, pode nos proporcionar. Então, a prece, como eu disse, é um recurso gratuito, mas nós, nos torvelinhos da vida, nos deixamos levar pelas preocupações mundanas, todos nós temos, com certeza, mas sabemos que para tudo a solução é o equilíbrio. Não podemos buscar tão somente solucionar as questões materiais da nossa existência, pois temos um compromisso com a eternidade e se refere este compromisso ao nosso burilamento moral, mental, espiritual, emocional, intelectual. E a prece é um desses caminhos que nos levam à consecução dos nossos objetivos, pois quando fazemos uma prece, nós estamos expressando nossa humildade perante o Pai Celestial. Reconhecemos que somos pequeninos, que precisamos da ajuda dos bons espíritos, de nosso mentor individual, de nosso anjo de guarda. E Santo Agostinho nos garante, este santo que foi da Igreja Católica, mas sabemos também que é um espírito de escola e que participou da codificação do espiritismo, auxiliou ele no plano espiritual, auxiliou Kardec para que fosse possível enfeixar essas obras que formaram o corpo didático da obra do Espiritismo. Então, Santo Agostinho nos conduz nesse texto, nos falando, e ele na época, há 161 anos, ele não poderia se afastar muito da visão católica, tanto é que ele nos fala de anjos, arcanjos, serafins, que eram da hierarquia, né, da hierarquia celestial que a religião católica nos traz. Mas o que na realidade Santo Agostinho quer nos expressar é que anjos, arcanjos, serafins são espíritos puros, são espíritos que já conseguiram realizar seu processo evolutivo e que, se nós nos dedicarmos ao exercício diário da prece como forma de nos fortalecer, como forma de estarmos assessorados, acompanhados por esses espíritos sublimes, nós certamente teremos muito mais chance de sermos bem-sucedidos em nossa jornada terrena. Só um momentinho, deixa eu cumprimentar a Vânia Anunciato, seja bem-vinda, muita paz, muita luz. E hoje, para quem não estava no comecinho, nós estamos falando da aventura da prece, item 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo e do capítulo 27. Falando da prece, muitas pessoas dizem, eu não posso rezar porque eu não conheço nenhuma prece, eu nunca me ensinaram, mas nós sabemos que a prece, ela não precisa ser decorada, não precisa ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma prece de Cáritas, uma oração de São Francisco, enfim, não precisa ser uma prece decorada. A prece, ela está muito mais ligada ao sentimento, à intenção que colocamos nela do que as palavras propriamente ditas. Vamos pensar, como que as preces chegam a Deus? Chegam em português, inglês, francês, alemão? Não, absolutamente.
elas chegam através da frequência. A frequência ela é universal. Não importa em que idioma façamos a nossa prece, o que importa é a frequência vibratória que esta prece vai alcançar para poder chegar a instâncias sublimes. Então, eu me lembrei de uma história em que a prece está presente. Então, contam que uma pobre senhora estava com o marido muito doente e ela tinha 7 filhos para alimentar. O marido era o provedor do lar e como ele estava doente já há um bom tempo, o lar estava passando, todos estavam passando por sérias dificuldades materiais. Faltava tudo, e inclusive alimento. Então, essa pobre senhora, com visível ar de derrota em seu semblante, busca o dono de um armazém para que ele possa lhe vender fiado alguns alimentos para que ela possa alimentar seus filhos. Mas o dono dessa venda, desse armazém, era um homem conhecido por ser muito rude, por ter um gênio difícil, por ser até uma pessoa que não tinha muito boa índole. E essa mulher chega para ele e conta-lhe sua triste história e diz que assim que possível ela vai lhe pagar. Porém, o dono do armazém, cheio de rudeza, ele então, de forma até violenta, ele diz para a mulher: "Você não tem conta aqui, ponha-se daqui para fora." Mas, pobre mulher, ela chegou já derrotada, ia saindo dali humilhada, muito mais triste do que quando chegara. Porém, ao lado, no balcão, havia um freguês de bom coração e que se enterneceu pela cena que havia presenciado, tanto a necessidade da senhora quanto com a violência com que o dono do armazém tratara a infeliz. Então, ele, diante daquela situação, daquela cena, ele diz ao dono do armazém: "Olhe, pode dar a ela todos os mantimentos, eu pago." Então, o dono do armazém, muito contrariado, pergunta à senhora: "Você tem uma lista?" E ela então pega um papel, escreve algumas palavras, dobra e entrega para o dono do armazém. O dono do armazém, então, planeja fazer algo para humilhar ainda mais aquela pobre mulher. Ele diz o seguinte para ela: "Olhe, eu vou pegar a sua lista e vou colocar na balança um pedaço de papel. E quanto pesar esta lista, é o que eu vou lhe dar em mantimentos." Meus amigos, imaginemos quanto pode pesar um pedaço de papel. Ele colocou na balança, mas, para surpresa de todos, a balança o prato da balança desce. E aí eram 2 pratos. No outro prato, então, ele começa a colocar mantimentos: arroz, feijão, açúcar, café, óleo, farinha, enfim. E nada de equilibrar a balança. Ele ficou muito intrigado, o dono do armazém. Resolveu pegar o pedaço de papel para ver o que é que havia ali naquele pedaço de papel que pesasse tanto. E então ele leu. Não era uma lista de mantimentos. Era tão somente algumas palavras em prece. E diziam mais ou menos assim: "Senhor, vós sabeis das minhas necessidades, eu coloco em vossas mãos." Então, naquele momento, o comerciante de maus sentimentos, o freguês de bom coração e a mulher necessitada compreenderam
que somente Deus sabe quanto pesa o valor de uma oração. Então, a oração, ela é de uma dimensão inimaginável. Mas, para isso, nós precisamos pedir. Este capítulo, no qual está inserido este texto, a aventura da prece, é: pedi e obtereis. Mas não se depreenda disso que tudo que pedirmos em prece receberemos, mesmo porque muitos de nós se preocupam em pedir nas orações o sucesso para os empreendimentos terrenos. Dificilmente nos recordamos de pedir a nossa melhora moral, o nosso progresso espiritual, o nosso desenvolvimento como seres humanos para que possamos ser melhores. Não, dificilmente nós nos recordamos disso. E a prece, ela nos ajuda a sermos melhores. Porque quando humildemente reconhecemos as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações e pedimos a Deus que nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos dê resignação para encararmos as nossas provas, as nossas expiações, não tenhamos dúvida que os bons espíritos nos socorrerão. Então, vamos pedir sucesso para os nossos empreendimentos terrenos? Até podemos pedir, mas as nossas preces não podem se limitar a isso. Vamos pedir força, porque Deus, meus amigos, jamais colocará cargas pesadas em ombros frágeis. Tudo aquilo por que passamos, temos condição de passar. Então, vamos pedir ombros mais fortes e não provas mais leves, mais fáceis. Queridos amigos, vamos encerrando por aqui. O relógio já está nos convidando a encerrarmos a live de hoje. Agradeço enormemente a companhia de cada um de vocês e vamos então, mais uma vez, unindo os nossos corações, fazermos a prece. Desta vez, endereçada a Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe e protetora de todos nós, intercessora a nosso favor. Louvemos a Maria através da prece. Fechemos os nossos olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Queridos amigos, até amanhã. Amanhã, João Firmino e eu estaremos com vocês para mais uma live diretamente da página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá. Fiquem na paz, fiquem na luz, uma abençoada noite ou fim de noite para todos nós. Fiquem com Deus, até a próxima.